Estamos de volta com Conexão Educativa com Sandra Chaves. Hoje temos o prazer de receber André Luiz Cunha. E o nosso papo está interessantíssimo e o que nós desejamos com esse programa é levar conhecimento à tua casa. Obrigado por estar aí conosco. Depois de compreendermos os principais conceitos relacionados aos transtornos do neurodesenvolvimento, vamos falar sobre um tema essencial: o olhar atento da escola, a formação dos profissionais e o trabalho integrado entre educadores, família e especialista. Vamos continuar. Professor André, tá bom demais ter você aqui. Como é que os professores, André, como é que eles podem contribuir para identificar os sinais do espectro do autismo, do TEA, da dislexia, do transtorno opositor? Conta para nós. Primeiramente, professora, pensando no papel do professor na identificação, eles podem compreender, acredito que mais até do que o próprio neuropsicólogo, porque eles estão em contato com o que nós chamamos de ambiente natural da criança. A gente consegue ver que a criança, quando está com outras crianças, ela interage de uma forma muito diferente do que no consultório. No meu consultório, a criança está num ambiente controlado. Ambiente controlado, eu controlo a luz, controlo o tipo de brinquedo que ela vai ter, controlo a atividade que nós vamos fazer. Já quando a gente pensa no ambiente natural, que seja a escola, a criança está ali com colegas. Ela consegue sentar para fazer uma tarefa, ela consegue interagir de forma adequada com os coleguinhas, ela consegue se sentar e esperar. E o professor, ele é essencial, na minha opinião, ele é essencial para a gente diagnosticar qualquer sinal, qualquer sintoma, qualquer coisa que a criança possa apresentar, porque ele está ali, ele está em contato direto com a criança. E esse contato direto faz com que ele conheça a criança mais do que a gente. E o professor, principalmente da educação infantil, conhece cada um dos seus aluninhos. E ele, ao observar, ele vai fazer um comparativo com as outras crianças. Que sejam 15, 20 crianças de uma vez ali, ele está observando e ele vai ver como é a interação daquela criança. Então, hoje eu diria, o professor, ele é primordial dentro do processo de avaliação. E você traz um elemento importante, né, professor, que quando essa criança está lá na escola, lá ela está segura. Então, lá ela se mostra como de verdade ela é. Então, por isso, a observação do professor é tão relevante e por isso tudo começa, ou a maioria dos processos iniciam na escola e iniciam nas séries iniciais ou na educação infantil, não é mesmo? Isso, tanto é que hoje, professora, para você ver, eu diria que 80% dos pacientes que chegam até mim para fazerem a avaliação neuropsicológica foi porque os professores perceberam alguma diferença neles e pediram os pais para fazerem a avaliação. Os professores, eles são porta de entrada para diagnosticar aquela criança. Então, como eu disse, são primordiais, não tem como. Professor André, quais os comportamentos observados na escola que demonstram, que identificam os primeiros indícios de que uma criança pode precisar de uma avaliação especializada? Excesso de hiperatividade, a criança que não para, a criança que não entrega as atividades escolares, a criança que não copia as atividades dentro da sala de aula, a criança desatenta, a criança muito bagunceira, a criança extremamente agressiva, que tem muitas crianças. Já é normal, dependendo da idade, as crianças terem uma agressividade, baterem, acontecer um episódio ou outro de uma criança morder a outra, mas a gente tem que pensar até quando isso é comum, porque se acontecer sempre, já é um sinal de cuidado.
A criança que não brinca com as outras, que fica isoladinha ali no cantinho, ou então está no meio de todo mundo, mas não está interagindo. Mas não está. Não está interagindo. Está ali fisicamente, mas está sentada mexendo em alguma outra coisa, não está brincando. Então, são sinais que a gente tem que ficar atento e olhar o caderninho também. O professor vai olhar o caderno, tem muita troca de letra? Tem muita troca de palavras? Tem atraso na fala? São sinais que a gente tem que ficar atento. E aí a gente percebe, e eu já vou te perguntar sobre a comunicação entre a família e a escola. A importância dessa comunicação, professor, porque quando essa comunicação ocorre e a identificação das diferenças estão feitas, essa identificação acontece, então provavelmente vai entrar aí um terceiro profissional ou uma equipe multidisciplinar para então fazer toda a anamnese, fazer todo um trabalho de diagnóstico para realmente definir, né, quais os próximos caminhos. Então, o que você diria desse processo, né, da integração? Família, escola e profissionais da área. Então, para mim esse daí é o processo mais importante que a gente tem que ter no processo de diagnóstico, porque a gente tem que pensar, professora, que a criança, ela está, a maior parte do tempo, hoje a criança fica na escola e com a família. Geralmente, quando a gente fala de uma avaliação neuropsicológica rápida, a criança vai 2 vezes na semana na clínica. Então, tem que ter essa comunicação e os professores, eles têm que ter contato com a família, porque por muitas vezes a família tem uma certa dificuldade de aceitar o que o professor está falando em relação ao diagnóstico, porque o professor, às vezes, não é que o professor vai ter dificuldade de falar o que a criança apresenta. A família vai ter uma dificuldade de aceitar o que o professor está falando. E quando isso acontece, a gente tem que expor os prejuízos que a criança vem apresentando para a família e falar que isso não é uma coisa típica de uma criança na idade que está passando. Por exemplo, chegou até mim um rapaz de 14 anos que não sabia ler. Estava no 9º ano, estava querendo ir para o 1º, e eu fui conversar com a família e orientei. Olha, o interessante é que ele não passe para o 1º ano. Ele ficou muito chateado, só que eu expliquei para a família o porquê que era interessante ele não passar para o próximo ano. Porque um rapaz de 14 anos que não consegue ler, ele está com um atraso muito grande. E eu fiz um momento de acolhimento com ele, e a escola já havia falado com a família, e a família procurou a avaliação neuropsicológica justamente para ele ir para o próximo ano. Mas aí eu apresento, junto com a escola, antes eu fiz uma reunião com a escola, e a escola me passou as informações necessárias sobre, e depois dessa reunião eu trouxe o que os profissionais da escola, o que os professores falaram, disseram que era um rapaz muito educado, um garoto muito bom, mas ainda assim que tinha as dificuldades dele e não tinha como ele avançar de ano, porque até então eles ainda estavam trabalhando algumas coisas. E o processo, professora, foi tão maravilhoso que foi do final do ano para o início do ano. Então, aí ele foi um rapaz que demorou mais a avaliação por conta das dificuldades que ele apresentava. No 2º mês de aula ele já estava começando a ler, porque repetiu o ano. Aí eu ainda tinha explicado para a mãe, vai ser importante, e trouxe toda a visão por cima disso. Professor, o senhor traz um aspecto importante que é a retenção do aluno na série. Este é um aspecto que sempre é complexo, há muitos anos isso vem sendo uma discussão importante, mas é sabido que esse sujeito, quando ele é retido e ele recebe atenção adequada, ele recebe apoio, ele vai avançar e ele vai poder acompanhar com qualidade o que vem pela frente no caminho da educação. Porque do que adianta um aluno sair do fundamental e ir para o médio
E lá não conseguia acompanhar. E quanto mais esse aluno avança, menos atendimento especial, menos atendimento individualizado ele vai ter. E isso pode trazer prejuízos que são irreparáveis, porque quem vai alfabetizar um aluno no ensino médio? Pouquíssimos educadores se comprometeriam com isso, porque lá a educação ela é por áreas do conhecimento. Então chega um professor, sai outro, muito mais fácil isso acontecer na escola que está vendo ele, né, professor? Sim. Que tem um professor responsável por ele. Então eu sei que foi no começo difícil, mas você diz que valeu a pena. Professor, temos aí outra importante questão. Olha que interessante, né? A gente ouve muito isso. Essa criança é preguiçosa. Não quer nada com nada. É mal educada. Esses rótulos são muito perigosos, professor? Muito, professora, muito. Eles trazem um prejuízo muito grande se a gente pensa principalmente na condição emocional dessas crianças. Vão ter muitas crianças que realmente apresentam um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso é muito comum quando a gente pensa na dislexia e no TDAH, esse tipo de rótulo. Esse tipo de rótulo, principalmente nesses transtornos, ele é muito comum acontecer. E o prejuízo vem prejuízo emocional. São transtornos que a criança, todo mundo fala, é preguiça, não quer aprender porque não quer aprender, tem preguiça de falar, se a gente pensar no TEA, por exemplo, mas não é preguiça, gente. São limitações que a criança apresenta. E para ela sair dessa limitação, ainda assim ela vai continuar com dificuldades, ela precisa de apoio. Quando a gente julga uma criança, a gente sai somente do transtorno do neurodesenvolvimento e a gente entra nos transtornos emocionais, que aí entram a questão da autoestima, depressão, ansiedade. Para vocês verem, eu atendi uma criança de 3 aninhos com um transtorno de ansiedade, professora. Mas porque ela apresentava características de um transtorno de aprendizagem, 3 aninhos, os pais já colocaram na escola e ela não estava acompanhando a turma. E quando falaram para mim que estava na escola, eu falei, para quê? Ou a criança tá para brincar, ou... E eles, não, mas é que eu queria que ela já falasse inglês, aquela coisa. Então, são coisas que a gente tem que entender que também tem etapas. As expectativas, às vezes, dos pais podem prejudicar. Muito. Porque o pai, ele vem, às vezes, uma criança de 3 anos, e ele já está esperando que ela aprenda e fale inglês. Mas ela é só uma criança. Esse desenvolvimento natural, né? Quando eu fui alfabetizada, a gente era alfabetizada com 7 anos. Tá bom, a vida mudou, é com 6, é com 5, mas temos que dar tempo para essa criança brincar. A gente teve um bloco, professor, que foi muito elogiado. Nós chegamos a 19 estados brasileiros, onde a gente falou da psicomotricidade, falamos da brincadeira e falamos que aprender é uma coisa simples, natural, e que não pode ter essa carga que deixe uma criança doente. Isso não é justo. E essa marca, ela cola. Sim. Ela cola. Para a vida toda. É um estigma. E isso, ser acompanhado de uma marca de preguiçoso, uma marca de mal educado, isso é pesado. Muito. E aí, um alerta para as famílias, vamos ficar atentos, vamos evitar os rótulos, vamos acolher, vamos observar, vamos fazer uma escuta ativa, isso é muito importante. Professor, mais uma coisinha, porque o especialista aqui é você. Esses dias me perguntaram assim, professora, por que é que a senhora fala tanto? Eu acho que a grande conquista e a minha grande alegria de estar aqui nesse programa é porque eu tenho 47 anos de educação.
E eu não quero ser uma entrevistadora, porque eu nem tenho formação para ser entrevistadora. Mas eu sou uma professora, uma educadora que se alegra, que assim, fica muito feliz de poder chegar na tua casa, de poder trazer um convidado como você, de poder avançar, pensar a educação de uma forma global e chegar cada vez mais longe. Então vamos voltar aqui. Vamos lá. Professor, uma criança que é rotulada assim, é certo, né, que ela vai ter impactos na aprendizagem, não é? Sim. Por que ela vai ter impactos na aprendizagem, professora? Porque quando a gente pensa educação, aprendizagem, só se tem aprendizagem com afetividade. Se você pega a criança e fala que ele é preguiçoso, ele é mal educado, coisa do tipo, você simplesmente está virando para a criança e está falando: eu estou te ensinando a não gostar de estudar. E se a gente não consegue trazer afetividade para o processo de aprendizagem, a gente não vai conseguir fazer com que aquela criança se desenvolva bem no processo educacional, principalmente por questões relacionadas à autoestima, saúde mental no geral. Não tem como você aprender se você não gosta de fazer aquilo. Então, a aprendizagem se torna maçante, se torna sofrida, você ter que ir para um lugar onde todo mundo diz que você não presta. Verdade, professor. E essa é uma reflexão que nós temos feito há 17 anos no ICG, o Instituto da Consciência, onde eu sou diretora. Hoje nós temos as pós-graduações de Neuropsicopedagogia, de ABA, Alteia e também a pós de Educação Especial. E essa é uma reflexão e além de ser uma reflexão, é também uma necessidade grande, porque o educador precisa de formação, né, professor? O educador precisa se preparar para essa demanda que está lá na escola. E ver a diferença passa pelo conhecimento. No próximo bloco, vamos conversar sobre avaliação, acolhimento às famílias, caminhos possíveis e sobre como uma atuação integrada pode transformar vidas e ampliar oportunidades. Segura aí que nós voltamos já já. O futuro que você deseja começa com uma decisão: investir em você. No ICG Instituto da Consciência, há 17 anos formando profissionais de sucesso, você encontra a qualificação que o mercado procura e as oportunidades que a sua carreira merece. Escolha entre pós-graduações com certificado de 400 até 720 horas aulas presenciais, por videoconferência ou híbridas, com material completo no Drive, professores experientes e sem TCC. Se o seu objetivo é conquistar espaço no mercado imobiliário, faça o curso técnico em transações imobiliárias, TTI. No ICG, contamos com ensino à distância com aulas e avaliações online, estágio nas melhores imobiliárias e certificação com validade em todo o Brasil. As matrículas estão abertas. Siga nosso Instagram, @ICG Consciência. Sua matrícula é o primeiro passo para o sucesso.